Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe no nosso encontro de estudos e de aprendizado do Evangelho dessa noite. Hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade aos estudos em torno do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, meus irmãos, trata para a gente de um tema sempre muito necessário para nós, que é o nosso relacionamento, a nossa conduta diante da riqueza, diante das situações materiais da vida, mas também não somente diante de quando nos deparamos com os excessos, com uma situação mais afortunada materialmente, como também o entendimento das dificuldades que vez ou outra nos visitam. Esse tema, meus irmãos, ele é muito abordado por Jesus no Evangelho. Tanto é que a gente observa que o seguinte, na organização desse capítulo, Kardec, que normalmente às vezes coloca um item e um comentário, ou dois itens, duas citações evangélicas e um comentário. Alguns capítulos têm mais instruções dos Espíritos. Esse capítulo a gente observa que Kardec citou aqui 6 passagens evangélicas, ou seja, 6 oportunidades nas quais Jesus abordou esse tema. E sem dúvida alguma ele não esgota aqui as oportunidades que o Cristo comentou para nós a respeito do dinheiro, do ouro, das riquezas do mundo, porque era necessário que Jesus abordasse esse tema inúmeras vezes. Haja vista que, desde tempos imemoriais, desde longínquos tempos na humanidade, nós nos iludimos e nos apegamos excessivamente, temos em nossas mentes, em nossos corações, o dinheiro como sendo um benefício, às vezes um favor divino, uma graça com a qual nós deveríamos aproveitar e usufruir o máximo possível. Enquanto tiver tempo, enquanto puder, porque a gente não sabe até quando que vai ter, até quando aquelas condições vão estar presentes, sendo que isso é algo completamente destoado do entendimento cristão da vida, do entendimento nosso de conhecedores da eternidade da vida, e não é à toa que Jesus precisou voltar nesse assunto, nesse tema, várias vezes. Para que a gente compreenda, meus irmãos, então a gente gostaria inicialmente de dar um retrato geral do capítulo, até que a gente chega aqui no comentário de Kardec no item 7, que é o que nós vamos desenvolver hoje. Nós vamos ver que esse capítulo se inicia com uma citação do Evangelho de Lucas, onde Jesus dizia que nós não podemos servir a 2 senhores. E isso é algo até da nossa vida prática, o Cristo utilizava de figura simples para que a gente não esquecesse. Como que eu obedeço simultaneamente a 2 patrões? Como que eu sigo com rigor, com exatidão, as ordens de 2 pessoas diferentes, que vez ou outra podem ser contraditórias, que vez ou outra podem ser inexequíveis ao mesmo tempo? Ou seja, nós não temos como obedecer simultaneamente a 2 comandos, agradar, servir a 2 senhores. E o Cristo usou dessa figura para nos mostrar que nós não temos como atender simultaneamente aos interesses da matéria e aos interesses de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nesse caso a gente obedece um e desobedece o outro. Nós estudamos há pouco tempo, aqui nesses nossos estudos que a gente tem gravado, que a orientação evangélica é de que a gente procure a Deus e sua justiça e tudo mais nos é acrescentado. Naquela passagem citada por nós, de que quando Jesus dizia, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, ou seja, Deus cuida de todos nós, desde que a gente
procure as coisas divinas na nossa existência. Desde que a gente procure crescer, melhorar-se espiritualmente, e desde que a gente não procure para nós o que os antigos judeus procuravam nos instantes em que Moisés ausentou-se da companhia deles, rumo à terra prometida. Quando Moisés foi lá buscar os 10 mandamentos, o que eles elegeram, construíram para si e passaram a cultuar? O bezerro de ouro. Então, meus irmãos, embora seja uma passagem antiga, dos primeiros livros constantes da Bíblia, do Velho Testamento, o culto do bezerro de ouro ainda existe nos nossos tempos. Ainda existem pessoas que não acreditam em poder maior do que o poder do dinheiro. Ou que, se assim não falam, porque vão ser criticados, vão sofrer qualquer repulsa ou comentário no meio social, assim agem. De maneira que toda a vida é voltada para o acúmulo de bens, para a segurança financeira, não somente de si, mas também daqueles que às vezes dependem dele, por exemplo, na condição de filhos, esquecendo-se que essas situações são absolutamente precárias. Quantas e quantas pessoas em situações ou com pensamentos desse tipo viram verdadeiras reviravoltas em suas existências, independentemente da sua vontade e da sua conduta. Por quê? Porque essas situações não estão sob o nosso controle. E por mais que a criatura humana busque precaver-se, prevenir-se, criar mecanismos de proteção, criar aí situações onde perpetuaria um legado de riqueza, de opulência material, essas situações muitas vezes são atingidas e grandes reviravoltas ainda são vistas na vida. Para quê? Para que cumpra-se na nossa vida o propósito espiritual da existência. E isso aqui o Cristo tentava desenvolver à época, mas era muito difícil. Por exemplo, meus irmãos, seguindo no capítulo, teve uma ocasião que um rapaz muito rico procurou Jesus. É a chamada parábola do mancebo, a passagem do mancebo de qualidade, do mancebo rico. E ele julgava-se muito cumpridor das leis, da tradição dos judeus. Acreditava ele que praticamente encontrava-se quite com a justiça divina. Então foi quando ele, chamando Jesus de bom mestre, perguntou o que mais que ele precisava fazer para conquistar o reino de Deus. Aí foi quando o mestre virou para ele e falou o seguinte: olha, faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Aí o que ele fez? Ele entristeceu-se, era um rapaz ainda orgulhoso, vaidoso, mas acima de tudo era uma pessoa muito rica. E já não procurou mais o mestre. E aquilo ali na frente de várias pessoas. E aí foi quando Cristo disse o seguinte: olha, eu lhes afirmo que é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo, meus irmãos, não é o animal. Era a palavra na língua da época significava também uma corda grossa. Ou seja, é mais fácil passar uma corda grossa num buraquinho de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, naquele episódio, isso tudo aqui já está dentro do item 7 também que nós estamos estudando. Jesus, naquele episódio, buscava demonstrar ali para os discípulos a necessidade do quê? Do desprendimento, do desapego. O mestre, por meio dessas palavras, não afirmou que era impossível que um rico, que um homem de haveres e de posses, ou uma mulher rica, partilhasse das alegrias do mundo espiritual, das bem-aventuranças prometidas por Jesus, o que foi mal interpretado durante muito tempo. Os próprios discípulos não compreendiam a visão do Cristo a respeito do dinheiro. Muitos achavam que era incompatível ter-se dinheiro, a pessoa ser rica, com seguir o Evangelho, com ser cristão.
e achavam até mesmo que isso era um obstáculo absoluto à condição de verdadeiro cristão. Tanto é, meus irmãos, que, em virtude desse erro de interpretação, depois da ida do Cristo e do avanço do cristianismo no mundo, o que nós vimos surgir por parte de alguns cristãos ou por parte de alguns seguidores, alguns sacerdotes, alguns seguidores do Evangelho? Às vezes a necessidade da pessoa fazer um voto de pobreza, como se o dinheiro fosse incompatível com o cristianismo, como se o dinheiro por si só nos maculasse, nos tornasse impuros. Tal como diz a expressão popular, o dinheiro é o vil metal, o dinheiro tudo corrompe. Onde entra o dinheiro, as pessoas se corrompem. Sem percebermos que o problema não é o dinheiro, são os vícios que a gente traz dentro de nós. Então, tudo isso a doutrina vai nos ensinando a compreender melhor. Houve outra oportunidade, meus irmãos, porque o vício maior da época era o apego e a avareza. Então, Jesus precisava combater isso claramente. Teve uma outra oportunidade, que está aqui também nesse capítulo, que 2 irmãos procuraram Jesus, pedindo Jesus para ajudar na divisão da herança. Vejam só. Aí o Cristo virou para eles, né, e falou, mas quem que foi que disse que eu fui designado para isso? E sem entrar no mérito daquela briga entre irmãos, que infelizmente ainda é comum na nossa atualidade, quando às vezes um pai, uma mãe, a família ali, os filhos herdam um patrimônio maior, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, é difícil chegar-se a um entendimento harmônico, pacífico, em torno da divisão daquele legado. Pelo contrário, muitas e muitas vezes tem-se ali um motivo de discórdia, de desavença, que às vezes segue pelo resto da vida e vai chegar também lá no mundo espiritual. E depois aquilo ali vai ser uma dificuldade para aqueles espíritos para poderem se reconciliarem, tal como nos prevê e nos exige a lei divina. Então, meus irmãos, nessa oportunidade, Jesus contou a história de um homem que era senhor de terras e que produziu muito. As terras dele produziram em excesso. E ele, então, feliz da vida, não sabia o que fazer, porque os celeiros dele, os seus armazéns, não iam caber tanto produto daquela colheita tão farta. Então, ele, numa situação material muito confortável, porque tinha bens ali agora para não mais precisar trabalhar, pensou consigo mesmo, já sei o que eu vou fazer. Vou destruir meus celeiros, vou construir outros maiores e vou virar para mim mesmo e falar, agora se aproveita a vida. Come, bebe, goza, deita, aproveita, porque você não precisa trabalhar para o resto da existência. Aí o Cristo vira e fala assim, pobre homem, né? Aliás, Deus disse ao mesmo tempo, pobre homem, que insensato és, essa noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? Mostrando para a gente o erro, que é a avareza e o egoísmo. Depois, meus irmãos, como o preconceito dos discípulos em torno da riqueza e das pessoas de posse permanecia, houve uma ocasião em que Jesus deu uma lição definitiva, que foi quando ele, indo passando por Jericó, hospedou-se na casa de Zaqueu. Naquela oportunidade, ainda foi para os discípulos, e olha que foi uma passagem já no final da missão, dos ensinos do Cristo, ou seja, já no seu 3º ano de vida apostólica, né? Ou seja, dentro dos 3 anos onde o mestre dedicou-se de maneira intensiva ao ensino do Evangelho, já no 3º ano, aproximando-se do Calvário, Jesus então visita a casa de um publicano, um cobrador de impostos, que era alvo de um preconceito enorme, tal como os demais publicanos, porque eram homens ricos e, além disso, porque eles cobravam os impostos que eram repassados aos romanos e daí, pela dominação romana,
como os judeus não podiam manifestar o seu desprezo, o seu preconceito aos romanos, porque daí adviriam consequências mais severas, muitas vezes eles assim o faziam para com os agentes romanos entre os judeus, que eram, por exemplo, os publicanos. Então, quando Jesus vai com os discípulos para a casa de Zaqueu, aquilo ali inicialmente foi um escândalo. Só que o mestre aproveitou daquele ensejo para mostrar que ter dinheiro e ser cristão não é algo incompatível. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, no livro Boa Nova, uma página, que é o capítulo 23, o Servo Bom, onde Jesus e a bendita doutrina nos mostra com detalhes essa passagem de Jesus na casa de Zaqueu. E a gente observa que Zaqueu, longe de ser um rico avarento, era um homem que tinha em seu coração muito amor e que procurava, por meio das condições que a vida lhe deu, por meio do trabalho, do seu ofício, não se furtava ao egoísmo, ou seja, não se isolava de maneira egoísta na vida, com a renda que ele já usufruía, que lhe daria todo o conforto da época, mas pelo contrário, ele aproveitava da situação material que tinha para poder cultivar a terra, cultivar campos, arrendava fazendas, cuidava de animais, tudo isso para gerar emprego, renda para dezenas de pessoas, que ele observava cheio de compaixão, inúmeros pais de família em Jericó e nas redondezas, honestos, mas que não tinham oportunidade do trabalho. Por quê? Porque muitos daqueles que tinham condições de gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda, se furtavam a isso para não ter dor de cabeça, para não ter amolação, para usufruírem de uma vida egoísta sem pensar nas necessidades do próximo. E então, meus irmãos, a gente observa naquela ocasião como que o ponto de vista do Cristo era diferente do preconceito dos discípulos. Ao ponto, inclusive, de, ao final daquele encontro, Jesus contar a parábola dos talentos, que seria ali para eles uma lição definitiva, mostrando que tudo que Deus coloca em nossas mãos, a inteligência, o dinheiro, o poder, outras circunstâncias que nos diferenciam ou que nos dão possibilidades na sociedade, estão a nosso serviço para que a gente sirva ao semelhante e não para que a gente se sirva deles. E, portanto, eles começaram a compreender sob outro ponto de vista como que nós, cristãos, devemos compreender o dinheiro e vê-lo como um talento divino na nossa existência. Pois bem, meus irmãos, dentro ainda desse assunto, nós vamos agora para o Livro dos Espíritos, que vai nos trazer esclarecimentos valiosos. Entre eles, a visão de que dinheiro ou pobreza, riqueza ou miséria, são para nós provas de aprendizado para o espírito. São desafios que nós escolhemos para a nossa alma, para o nosso engrandecimento, e não favorecimento ou esquecimento de Deus. Na pergunta 258, nós temos aqui, no estado errante, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Ou seja, quando a gente se encontra ainda, antes de encarnar, nós escolhemos o gênero de provas, as situações que nós vamos enfrentar? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós escolhemos, em linhas gerais, as situações que nós vamos enfrentar na nossa existência, não com a finalidade de aproveitarmos ela ao máximo no sentido material, mas sim espiritualmente. Ou seja, espiritualmente pode ser que para nós
seja uma bênção enorme virmos na miséria. Porque ali nós vamos aprender a não nos queixarmos, a não nos revoltarmos, a dar valor ao pouco, a dividirmos, porque quando a gente sente fome, alguém divide conosco, e eu supro aquela necessidade básica, eu sinto compaixão com o meu próximo quando está na mesma dificuldade e divido com ele, mesmo tendo pouco. A experiência prática disso, meus irmãos, é a seguinte: na nossa fraternidade espírita, na nossa atividade da campanha do quilo, nós observamos com o passar dos anos que nós sempre recebemos mais doações de alimentos, de mantimento, nos bairros mais simples, no entorno da fraternidade. Ou seja, as pessoas que passam mais dificuldade sabem o valor e como vale 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá, um pacote de sal e etc. Então, meus irmãos, às vezes quando a gente vem em muita dificuldade, é para que a gente aprenda valores que nos vão servir para a eternidade. E quando eu peço a abundância material? Nesse caso, nós temos que ter a consciência de que nós vamos ser testados em muitos vícios que a gente tem combatido. Nós vamos ser testados a não sermos vaidosos. Nós vamos ser testados a exercermos o desprendimento, a não sermos avarentos. Nós vamos ser testados no nosso sentimento de compaixão. Ou seja, muitas dificuldades vão nos surgir para que a gente se perca espiritualmente. Então, nós podemos observar, conforme o ponto de vista da doutrina, que a prova da riqueza, termos recursos materiais em demasia ou numa quantidade maior que a maioria das pessoas, é para nós um teste muito difícil, que nem sempre a gente consegue vencer. Se a gente observar, por exemplo, também na vida prática, o que aconteceu à maioria das pessoas que às vezes ganharam numa loteria? Muitas desestruturaram sua vida. Desestruturaram ali um casamento, a união que tinham ali com o companheiro ou com a companheira com o qual partilharam ali muita luta, muita dificuldade. Muitos entregaram-se aos vícios de toda ordem, perderam a saúde, trouxeram problemas e transtornos que antes não tinham, quando às vezes levava a vida com dificuldade. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que a doutrina nos ensina isso. E vermos na situação material um meio de progresso do espírito quando a gente emprega bem esses recursos, gerando emprego, gerando oportunidades, promovendo o estudo, promovendo avanços para a coletividade que nos cerca, que demanda sempre dos bons corações que possuem recursos provisórios em suas mãos. Nós temos ainda no Livro dos Espíritos uma pergunta que é a 264, que nos fala assim, ó: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as que lhes possam servir de expiação segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e provações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Na pergunta 266, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ou seja, nós aqui na matéria temos a seguinte impressão: já que a gente pode escolher as provas, por que a gente não escolhe então umas mais tranquilas, né? Umas mais facinhas, vão dar menos trabalho, que vão dar a gente menos problema? Para vós, sim, a resposta. Ou seja, enquanto a gente está na matéria, nós temos infelizmente, a tendência ao menor esforço, a querermos vida fácil,
como se diz. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Então, meus irmãos, enquanto espíritos, muitas vezes nós planejamos para nós uma vida cheia de luta, cheia de dificuldade, de problema, com o quê? Com a finalidade da gente progredir. Porque nós aspiramos uma situação de alegria e de paz verdadeiras que não são possíveis enquanto a gente carrega os problemas que a gente tem dentro de nós. Como que eu vou ser feliz se eu ainda carrego comigo a tendência a guardar ódio? Como eu vou ser feliz se eu ainda me apego materialmente a situações, se eu ainda me apego às questões materiais da vida? Quantos e quantos relatos existem, por exemplo, de espíritos que desencarnam e depois do desencarne ficam anos e anos presos numa fazenda, numa casa luxuosa, num carro que ele elegeu ali como um carro favorito, seu carro de luxo, etc. Ou que ficam presos a outros objetos materiais porque esqueceram-se daquele alerta do Cristo que é o seguinte: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ou seja, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente busca, é onde nós vamos nos ligar. Então, se eu me prendo, se eu me apaixono e me ligo às questões materiais na vida, é a elas que eu vou me prender. E, portanto, anos às vezes são necessários para que o espírito acorde daquela ilusão. Então, na condição de espíritos, nós vamos escolher para nós situações difíceis, para que a gente consiga trabalhar defeitos, vícios que a gente carrega e que estão impedindo a gente de ter paz, de ter alegria, de ter uma morada espiritual mais digna, de partilhar da companhia de espíritos, amigos queridos nossos, que já avançaram espiritualmente, que já estão em outras regiões, mas que nós não podemos ficar lá, por quê? Porque eu não visto a túnica nupcial, como nos ensina Jesus lá na parábola das bodas, do festim de bodas, né? Nós temos ainda a pergunta 267, que é assim, ó: o espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Será que a gente pode interferir nas nossas provas, né, que a gente escolheu antes de encarnarmos? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. Ou seja, às vezes a gente ainda interfere nessas escolhas, mas pode ser que para pior, né? E letra A dessa mesma pergunta: certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Ou seja, até mesmo no meio espírita, infelizmente, às vezes a gente escuta assim: eu queria tanto entrar na prova da riqueza, né? Ou seja, a gente começa até a brincar e debochar com algo que é uma dificuldade enorme para o espírito. É um teste para nós que muitos de nós não somos capazes de lidar com ele. Ou seja, então quando a pessoa assim almeja, ela está querendo, enquanto encarnada, um teste para o espírito? Resposta: de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para aproveitá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, meus irmãos, nós temos que pontuar as coisas como de fato elas são. Nenhuma escola cristã de fé nos ensina tão bem sobre as riquezas, sobre o dinheiro e como lidar com ele, como nós temos as lições do Espiritismo. O Espiritismo não o condena ao ponto de nos pedir um voto de pobreza ou de que a gente se disponha de tudo em benefício dos pobres. Porque o Cristo não espera ver na terra uma multidão de mendigos, de pessoas pedindo e esmolando. Ao mesmo tempo, a doutrina não põe para nós que o dinheiro seria uma graça, um favor divino, uma recompensa de Deus à nossa vida. E, portanto, quanto mais eu cumprisse alguns pontos ali da minha fé,
mais Deus me retornaria com suas bênçãos, com seu favor e com uma vida cada vez mais próspera. Também não. A doutrina nos fala que o dinheiro é um meio, é um talento provisório que Deus deposita em nossa mão e do qual, tal como acontece na parábola dos talentos, um dia nós vamos ser chamados e o Pai vai nos falar assim: o que você fez do talento que eu te pus nas mãos? Que bem que você gerou para a coletividade? Quantas pessoas você ajudou com remédio, com alimento, com agasalho, com as situações materiais da vida? Quanta prosperidade você ajudou? Você ajudou, por exemplo, a desenvolver um medicamento, a tratar a saúde de alguém, a desenvolver uma vacina? Ou você se fechou de maneira egoísta, guardando o talento só para você, usufruindo dele ao máximo e esquecendo dos seus semelhantes? Então, meus irmãos, o Espiritismo nos traz essas lições únicas, mostrando para a gente, por exemplo, concluir no nosso estudo, que se o dinheiro chegar às nossas mãos e for bem empregado, ele é um poderoso elemento de progresso para o espírito e também para o mundo material. Quanto bem um coração generoso, cristão, que tem em suas mãos a posse provisória do dinheiro, é capaz de fazer. Quantas bênçãos proporciona, quantas lágrimas enxuga, quanta dignidade é capaz de levar a tantas e tantas famílias. Então, meus irmãos, é esse o ponto de vista que a doutrina nos ensina. Não nos enganemos mais a esse respeito. Muitos se enganaram e ainda se enganam com relação a esse talento provisório que Deus nos empresta. Basta nos lembrarmos, por exemplo, daquele contemporâneo do Cristo que iludia-se com o dinheiro e que acabou participando do mais triste episódio que a humanidade assistiu. Nós comentamos a respeito do nosso irmão Judas, que hoje já é uma alma elevadíssima, que já aprendeu com seus erros, com suas falhas, e encontra-se hoje num patamar espiritual muito acima do nosso, mas que na ocasião do Calvário do Cristo nos mostrou a ilusão com que às vezes o dinheiro nos alimenta as mentes no mundo. Ou seja, a esse respeito, meus irmãos, tem uma página que os irmãos podem depois procurar e que o tempo não mais nos permite, intitulada Do Aprendizado de Judas. Está no livro Luz Acima, de Irmão X. Numa ocasião futura, se nós eventualmente voltarmos a esse assunto, a esse tema, pode ser que a gente a leia e a comente, mas enquanto essa oportunidade não vem, fica aí a referência para que a gente estude, para que a gente aprenda um pouco mais nas nossas leituras em casa. Pois bem, meus irmãos, o nosso tempo está esgotado. Nós vamos passar a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, agradecemos o amparo, as oportunidades de aprendizado que o Evangelho tem proporcionado em nossas vidas. Rogamos ao Senhor o amparo e a proteção a todos, em especial, Mestre, aos enfermos. Que o Senhor leve a todos bênçãos de paz, de forças, de saúde. Ampare também, Mestre, aqueles nossos irmãos que tenham desencarnado dentro dessa provação coletiva que a humanidade atravessa, para que todos recebam amparo, assistência espiritual, sejam esclarecidos e amparados pelos bondosos amigos e benfeitores que estão sempre a vosso serviço na seara do Evangelho. Ampare, Mestre, o nosso querido solar, aos lares de todos os nossos companheiros, amigos, trabalhadores e assistidos, encarnados e desencarnados, da nossa fraternidade espírita.
na qual temos aprendido o Evangelho sob as luzes do Consolador. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos estudos na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.